Bom, eu sou o professor Tiago Sampaio, do curso de Ciência Política da Unipamp e do mestrado de Políticas Públicas profissional da Unipamp, né? Minha linha de pesquisa é comportamento político e comportamento eleitoral, em que eu estudo basicamente o processo de tomada de decisão do eleitor, o que leva o eleitor a votar em um determinado candidato ou em um determinado grupo partidário. Tá bom. Podemos começar? Sim. Tá bom. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: como sabemos, existe a lei que exige a utilização de intérprete de Libras, legendas e audiodescrição em propagandas políticas televisivas. Gostaria de saber se essas regras também se encaixam para propagandas em redes sociais e rádio. Bom, a legislação ela vem, né, para dar um suporte maior para o eleitor com deficiência, né? E isso vai muito mais também com relação ao candidato, vai muito mais também com relação à percepção que ele tem sobre o potencial desse eleitor para decidir o voto, né? Então, se é um candidato a vereador que trabalha mais voltado a essa causa, ele vai dar uma atenção maior. Agora, se for um outro eleitor que tem, se for um outro candidato que tem outro objetivo, né, que o objetivo dele não seja tão próximo à questão da pessoa com deficiência, ele não dá muita atenção para essas questões e acaba desrespeitando a legislação, né? A campanha para vereador, por exemplo, ela não utiliza muito de vídeos, né? Você não tem um espaço muito grande na televisão. E quanto menor o município, menor é esse espaço. E aí é que nós temos toda essa dificuldade para que você consiga aplicar essa legislação. Uhum. Bom, a próxima pergunta é: após uma análise das campanhas eleitorais dos três candidatos à Prefeitura de São Borja, apenas um segue de maneira parcial a lei. Quais fatores contribuem para esse descumprimento das regras? Bom, o principal vinha a ser com relação ao voto, né? Se você tivesse um grande número de eleitores que sejam pessoas com deficiência que tivessem a necessidade dessas medidas, com certeza o candidato ele teria uma atenção maior, né? E por não ter um grande grupo de eleitores, eles acabam não dando tanta atenção assim. E você não tem uma fiscalização muito rígida que vá multar o candidato, por exemplo, por desrespeitar essa legislação, acaba que você tenha uma facilidade maior para que você tenha um descumprimento, né? E como falando, no município menor você não tem a utilização de muitos vídeos, né? Então já reduz a efetivação dessa legislação. Ok. Bom, a próxima é: quando as regras não são respeitadas, o que acontece com o candidato? Ele recebe algum tipo de punição? Bom, aí a legislação ela determina que o candidato ele tem liberdade para fazer a propaganda dele, né? Então ele pode fazer a propaganda da forma como ele bem entender, não tem uma censura prévia. Então quando você está fazendo uma propaganda eleitoral, você não precisa passar essa propaganda pelo crivo de um órgão fiscalizador, né? No momento em que essa propaganda vai ao ar, aí sim cabe uma denúncia, né, de quem assim desejar, cabe uma denúncia para que se tenha uma verificação do poder eleitoral. Então, no caso específico de São Borja, do juiz eleitoral, para avaliar se a campanha ela está cumprindo, se a propaganda ela está cumprindo ou não as normas estabelecidas. Nesse caso, né, aí a necessidade da campanha se adequar à legislação, não fazendo essa adequação às normas bem estabelecidas, você tem a aplicação de uma multa, né, para que o candidato ele não continue realizando a propaganda
sem respeitar a legislação. Né? Mas não vai ter uma punição de você deixar de ter a propaganda no ar, ou ter uma fiscalização prévia para ver se essa campanha, se essa propaganda ela está ou não respeitando a legislação. E as campanhas eleitorais de São Borja só ocorrem na rádio? Não, a propaganda, né? A propaganda ela pode ser efetivada por outros meios, como você pode criar vídeos e divulgar pelo WhatsApp, por outras redes sociais, né? Então você tem a utilização das redes sociais e aí várias formas de você utilizar essas redes sociais, né? Você tem a panfletagem nas ruas, né? Então tem outros vários métodos de você fazer campanha política, né? A diferença é com relação ao público, que você tem um público menor e que você tem então uma outra estratégia, né? Uma outra forma de se comunicar com esse eleitor, com questões mais específicas do cotidiano desse eleitor, né? Questões mais voltadas a pautas locais. Então isso restringe muito o aspecto da campanha política.